Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Estamos iniciando o podcast Vivências. Seja bem-vindo. Aproveite para curtir e compartilhar este vídeo. E claro, curta com a gente este podcast. A gente sempre pode aprender com as experiências de outras pessoas. Desde que o podcast Vivências começou, a proposta de aprender com diferentes vivências veio se construindo episódio a episódio. E hoje estamos aqui para celebrar! Eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo. E esse é o episódio 13 do podcast Vivências. Episódio para celebrar, episódio para agradecer, para presentear, até para conhecer um pouquinho dos bastidores do nosso podcast Vivências, que veio se construindo aí nesse 1 ano de existência, com muita história, né, Milton? Muita história mesmo, e fazendo a diferença na vida das pessoas. A gente ouve muitos comentários, lembra aí o amigo que pode mandar pra gente aí as suas experiências. O e-mail é snicast@sni.org.br. Faz toda a diferença para nós a gente receber a sua mensagem. Você lembra como a gente começou? Vamos cortar rapidinho? Desculpa. Rapidinho. Peraí. Bom, pessoal, 1 ano de vivências, vocês já viram a introdução. E hoje, para que esta celebração seja ainda mais especial, os nossos convidados são eles, preletores Milton Suga e Yara Colombo. Bem-vindos ao Vivências de aniversário. Bom, depois desse momento de surpresa... Gente, vai dar um meme essa cara da gente. Vai ser engraçado. Para você que nos acompanha por áudio, eu invadi aqui o estúdio do Vivências enquanto eles estavam gravando. Acho que, não sei se deu para ouvir eu pedindo para parar a gravação, para que a gente pudesse iniciar esse especial, onde os convidados serão eles, os nossos anfitriões, preletores Milton Suga e preletora Yara Colombo. E eu sou Fernanda Canassiro. Bom, 1 ano de vivências. Como que foi quando vocês receberam o convite para ancorar um programa, né, um podcast, que estava iniciando com o propósito de falar das coisas que estavam mais em voga ali, não é, no momento, com o olhar da Seichonoye? Como que foi receber esse convite? Vou começar então, porque foi muito interessante, engraçado até, porque eu tinha decidido estudar. A gente estava no momento em que a gente estava em casa, quietinho, e eu estava estudando bastante, me formando em coisas que eu não estava muito apta,
sei lá, gestão de pessoas, liderança, coisas que eu que venho da sala de aula não tinha tanta experiência. E agora trabalhando na Seichonoye eu tinha que gerir pessoas, gerir projetos, é um pouquinho diferente. E aí deu um negócio na minha cabeça, eu falei, vou fazer uma locução de podcast para fazer uma coisa diferente. De vez em quando tem que gravar uns áudios, né, uns offs para a Seichonoye. Quem sabe isso ajuda também a Seichonoye e é uma coisa diferente. Terminei o curso, veio o convite. E aí foi uma coisa tão, assim, diferente, porque inesperada, e como a gente percebe que tudo está no plano de Deus. Porque eu poderia ter escolhido qualquer outro curso, eu não sabia, não tinha a menor ideia que o marketing da Seichonoye, a própria Seichonoye tinha esse planejamento, eu acompanhava os outros podcasts, enfim, mas não com essa proposta, e aquelas coisas que a gente estudou no curso acabaram até contribuindo, então foi uma surpresa para entender assim, o quanto é importante a gente estar preparado e ser útil, sabe? Mas o quanto no mundo de Deus tudo se encaixa. Foi muito impressionante para mim, assim, nesse sentido, sabe? De minha parte, agradeço aí o pessoal do gabinete de marketing, né, que pensou, acho que no meu nome, não sei por que foi pensado no meu nome, mas eu tô cogitando, né, na época que estava na Associação dos Jovens, eu sempre destacava a importância de a gente ter relatos de experiência dentro das reuniões de associações locais. Então, quando se foi pensado num podcast que a gente está destacando, né, as vivências, as experiências, acredito que como incentivo ao que eu falava no passado, deve ter me dado de presente, né? E aproveitar esse momento que os nossos nomes foram apreciados nos conselhos superiores, o Conselho Doutrinário Organizacional Central, a Diretoria da Administração Central, representadas pelo presidente doutrinário, professor Fumio Nishiyama, presidente José Adalto, que junto todo o seu conselho, né, aprovaram a proposta, os nossos nomes, e essa iniciativa que a Seichonoye do Brasil iniciou através desse podcast de vivências. A gente fica muito feliz e honrado, né, Nara? Muito feliz e honrado, porque a Seichonoye tem um grupo de preletores de alto nível. Preletores estudiosos, preletores que realmente poderiam estar aqui também ancorando o podcast Vivências, e sabe-se lá, né, as razões do universo, a mãe das três e o pai dos três, estamos aqui. Sabe que eu nunca tinha pensado nessa questão do relato, mas eu sempre fui uma adepta de relato de experiências. Eu pegava a revista da Seichonoye, primeira coisa que eu ia ler, desde que ela se chamava Acendedor, era ver a foto da pessoa e ler o relato de experiência, porque eu acredito que a vivência da pessoa, ela mobiliza a gente no processo da prática, né? O mestre sempre fala, né, da ideia do conhecimento, convicção e prática. Eu já começava lá, deixa eu dar uma olhada na prática dessa pessoa para fortalecer a minha convicção, aumentar o meu conhecimento e fortalecer a minha prática. E já é uma troca, né? Mesmo na revista, a gente sente essa troca, né? Dessa vivência, às vezes a mesma situação ou algo que você já passou e não soube resolver. E aí, quando vocês, né, receberam um convite e tal, e aí o pessoal lá da produção pensou no primeiro tema, como recomeçar a vida após ter perdido alguém para a Covid-19, num momento em que o país, né, morriam milhares de pessoas por dia. Como foi encarar esse tema? Foi desafiador fazer? Como que vocês orquestraram e pensaram, poxa, o primeiro, falar desse assunto, como que a gente vai organizar tudo? Como foi esse processo? Foi sensível, foi delicado. Eu lembro que, assim, a gente até, num primeiro momento, a gente pensou que a gente não tinha, naquele momento, ninguém direto da família partido para o mundo espiritual, acometido de Covid. Mas ao longo, até da própria conversa, isso não foi nem antes, sabe? Ao longo da conversa, a gente lembrou que a gente faz parte da família Seichonoye. E na família Seichonoye, alguns amigos cumpriram sua missão naquele momento. E aquilo, sabe, deu um aperto, me dá um aperto também no momento, sabe? Porque mexe com relações. O luto é algo importante, a gente falou disso também. E ajudar as pessoas nesse momento
não tem palavras, assim, o quanto a gente pode remover a dor da pessoa que vive, que viveu, né, e vai viver ainda, porque faz parte do processo da nossa existência, remover essa dor da ausência física, foi sensível no próprio programa. Eu estava comentando que eu me lembro onde eu gravei o programa, de tão impactante que foi, porque a gente não tinha experiência nenhuma. Olha onde a gente está hoje, e se eu te falar, pletora, se eu te falar, Fernanda, onde eu estava sentada num lugar, sem nenhuma acústica, assim, tentando fazer o melhor, e aí o pletor me fazia lembrar de coisas, e aí eu chorava. Foi mais ou menos assim, sensível mesmo, bem sensível. Com certeza. E o feedback, né? Evidentemente que todo lançamento de um novo programa, ele acaba gerando uma repercussão em feedbacks. Mas nesse eu tive pelo menos a percepção daqueles que interagiram comigo pós-programa, que foi sim pelo fato de ser uma novidade, mas muito pelo esse tema sensível, né? E até quando a Yara já se emocionou aqui, eu também já embarguei aqui, sorte que não era eu que estava falando. Mas eu lembrei dessas ocasiões, desses feedbacks, né, da importância. E para a gente poder fazer preleções sobre o ensinamento através de um programa como esse, e ajudando as pessoas no momento sensível, né? Era um momento também que a gente estava em isolamento, fizemos no Zoom. Os amigos que resgataram o episódio 1, vai lá e ouve, vão perceber que o áudio está diferente, né? Porque também foi o piloto, etc e tal. Foi uma experiência... A gente até convocou o pessoal, vamos ficar pro programa vingar, né? Convocamos mesmo, verdade. E você a Yara falou que estava num lugar sem muita acústica, era que cômodo da sua casa? Eu estava no quarto da minha filha, sentada na cama da minha filha, com o computador apoiado, daquele jeito que talvez o amigo que está em casa já teve que fazer alguma transmissão assim, arrumamos lá o esquema, estava desse jeito. E você, Miltinho, estava eu já estava... eu trabalho também como autônomo, né? Então eu tenho o meu escritóriozinho, então quando teve essa adaptação de home office, eu já trabalhava em casa, então não teve maiores adaptações, foi tranquilo. E esse processo, assim como vocês... Eu me lembro que nesse primeiro episódio, eu acho que até esse... vínculo que foi criado com quem nos acompanha logo de cara, foi também porque vocês trouxeram as vivências de vocês em relação a esse tema, e foi muito, eu me lembro que eu chorei horrores, foi muito emocionante, né, e foi muito delicado e elegante a forma como vocês trouxeram, e eu iniciar dessa forma foi realmente muito importante pelo momento, né, do país, e aí essa é o objetivo do Vivências, e a forma como vocês conseguiram trazer isso para quem nos acompanha. E é nítido também para quem nos acompanha, seja por áudio ou por vídeo, a sinergia de vocês, né? E aí eu queria saber, porque a gente gosta dessas coisas de bastidor. Essa sinergia entre vocês, e por áudio, por vídeo, para quem também acompanha quando vocês estão em transmissões ao vivo ali na Academia de Biúna. E aí, essa sinergia já existia? Tipo, a gente já é amigo há 30 anos? Ou foi algo que veio sendo construído com o Vivências? Como que deu essa liga? Que pergunta que você sabe responder? Olha, eu ouso dizer que realmente orientado por Deus, né? Porque a sinergia foi imediata, né, Yara? A primeira atividade que a gente realizou foi a reunião de pauta. A gente já conversou, já deu... Sabe, a gente nunca entrou em discussões, não, isso tem que pôr, isso não tem que pôr. É sempre harmônico, sempre harmonioso, né? E... interessante que a gente chora nas reuniões de pauta, a gente chora aqui no podcast, né? Enfim, é Deus mesmo, né? E eu pensando aqui, eu não sou capaz de identificar o dia em que a gente se conheceu ou que alguém apresentou a gente, não sou capaz, assim como a gente também se conhece, né, Fernanda, há bastante tempo. Fernanda é capaz de falar e vai falar coisas que a gente não quer ouvir. Posso falar. Pode falar. Mas posso falar dos dois, inclusive. Calma, deixa pra daqui a pouco.
porque a gente tem uma trajetória longa dentro da Seichonoye, mas eu não sou capaz de falar assim, olha, a gente se conheceu no dia tal e essa amizade vem se construindo desde então. Nossos filhos têm idades diferentes, bem diferentes, né? Já trabalhei com a esposa do Leitor Milton em eventos da Seichonoye também, então talvez eu tenha construído mais conversas com ela antes de conhecer até o Leitor Milton. A gente trabalha em departamentos diferentes na Seichonoye, mas sempre foi muito engajadinho, muito certinho. Então todos os projetos que a gente está trabalhando juntos é ponta firme. Colocar os dois é saber que vai funcionar. Então eu me espelho muito na retidão e na forma correta mesmo e harmoniosa, nunca de outra forma, que o Preletor Milton trabalha, e isso também me faz ser uma pessoa melhor, tanto no meu trabalho como em casa. Então, não sei, é de Deus mesmo, é uma coisa que não tem explicação. É natural, não né? Tem explicação, não tem, já dizia. E aí, quando vocês recebem, né? Vocês falaram, reunião de pauta, tal. Como que funciona? Vocês recebem, eu sei que vocês recebem do pessoal da produção o tema e um pequeno briefing, e aí depois vocês se reúnem, e como que é esse processo? E essa sinergia, gente, acontece mesmo cada um torcendo para um time diferente, não é só diferente, são times rivais, muito rivais aqui na cidade de São Paulo. Então, realmente é de Deus. Como que funciona esse processo mesmo? Vocês dizem, tema tal. E aí? Vai usar um livro, tal, né? É muito legal que vocês também indicam outras fontes, fora do universo da bibliografia da Seichonoye. Ou é uma coisa que vem no improviso? Como que funciona? Primeiro, o gabinete de marketing ele tem uma comissãozinha que eles elaboram os temas, né? E aí eu participo dessa reunião quando dá. E aí eu pego as impressões, principalmente as falas, né, dos membros ali, com a temática, a percepção que gostaria de abordar, consigo entender isso. Pego essa abordagem, mesmo eles preparando pra gente um script, e aí eu passo pra Yara. E aí eu falo, Yara, essa aqui vai ser a pauta do nosso podcast de vivências. E aí eu falo pra ela, a gente precisa de 2 datas. A primeira data é pra agendar essa reunião de pauta. E a segunda data, a data pra agendar a gravação. Sobre a reunião de pauta, eu vou deixar ela falar. Depois a gente prepara a pauta. Depois que prepara a pauta, quando tem um preletor convidado, ela entra em contato com eu faço o convite para o preletor e depois ela passa as orientações daquilo que a gente discutiu em pauta. E aí casa a gravação e aí ficamos aqui para gravar. Na reunião de pauta, aí você fala, Yara. Olha. A reunião de pauta ela foi evoluindo, inclusive, desde o primeiro episódio para agora. Hoje a gente até consegue ser mais, eu diria que objetivo, mas a gente não consegue não ficar até divagando, sabe? Conversando, porque é rico pra gente. A gente tem que agradecer demais essa oportunidade, porque é uma oportunidade de estudo, sabe? Não dá para chegar para fazer o podcast sem ter ido abrir a página agora e ler, né? Claro, se a vontade de Deus acontece, mas assim, a gente vai atrás mesmo. Então, vem lá, ele me traz essa reflexão que foi partilhada pela equipe, aí eu vou fazer minhas pesquisas, ele faz as pesquisas dele na literatura que cada um quiser. Quando a gente se encontra, e aí, o que você pensou? Eu pensei tal. Aí, às vezes, na câmera, a gente faz em vídeo, né? Aí eu já olho e falei, vixe, tô com os mesmos livros que você. Ai, que legal. Já super aconteceu isso várias vezes, né? E, às vezes, um livro diferente que tem um outro livro diferente que complementa, então a gente vai partilhando os trechos de livro que a gente acha que são interessantes e que podem promover reflexões. A gente pensa, quando começaram a aparecer os convidados, né, a gente também pensa na expertise do convidado, de onde ele vem. Da Pomba Branca, é uma pessoa que tem netos, filhos, o assunto tem a ver, como que a vivência dessa pessoa vai contribuir para as pessoas que vão acompanhando a gente no Vivências. Então, tudo isso a gente vai discutindo, aí a gente alinha o programa. Por onde a gente vai começar?
Que pergunta primeiro abre? E aí a gente vai criar esse roteiro, até chegamos a escrever frases, porque precisa ter um norte, e às vezes a gente chegou aqui e muitos desdobramentos acontecem, porque às vezes o convidado, ele conhece, né, como ele falou, eu partilho com o convidado, olha, a gente pensou nessa sequência, se quiser escrever aqui nesse documento que é compartilhado, fica à vontade. A gente gosta quando escreve, mas eles não escrevem, eles vêm aqui... Eles só vêm. Né, e vêm com seus montes de livro e montes de experiência, e é muito legal. E por conta dessas vivências se desdobram outros, sabe? Outros caminhos aparecem, e aí a gente vai seguindo a orientação superior, porque a gente não está aqui para impor ideias, sabe? Então a pauta, ela é um norte, mas saibam que a mão de Deus está sempre aqui mesmo. E até uma pergunta que eu também gostaria de fazer para vocês, como que, ou se aconteceu isso, né, a partir do momento que vocês passam a ancorar o Vivências, se houve alguma mudança, enfim, na forma como vocês olham ou mesmo vivem o ensinamento da Seichonoye a partir de fazer esse programa? Eu tenho que dizer que a sensibilidade de interpretar e olhar as coisas na minha vida ficou mais sensível. A sensibilidade, ela se aguçou, é isso que eu quero dizer. Então, porque assim, hoje eu moro só com a minha filha mais nova, né? Quando começamos o episódio ainda era um pouco diferente, o povo até acompanhou, minha filha casou no meio do percurso. Então, ao longo das gravações, eu comecei a aguçar a sensibilidade para verificar o quanto a gente coloca em prática mesmo o ensinamento da Seichonoye, para perceber que as vivências estão em pequenas coisas, sabe? No jeito que você fala para a pessoa se sentar, ou no jeito que você pede para a pessoa esperar um pouquinho, que você já vai atendê-la, ou que você não pede para esperar, você imediatamente atende o pedido de alguém. Essa sensibilidade para mim aguçou, e até a minha forma de agir em casa, no ambiente de trabalho, começou a ficar mais realmente dentro daquilo que... Melhor, não é que era fora, sabe? Eu nunca fui fora. Mas ela se adapta realmente à prática mais profunda do ensinamento da Seichonoye, que é no ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, sabe? Para mim, essa é a percepção que eu posso compartilhar. E é óbvio, você ouve um relato, você já fica com aquilo, pá, é um radar, a gente vira radar. Eu compartilho disso. Eu já gostava de relato de experiência, sinto da importância. E falar sobre vivências, a gente fica sempre no radar as vivências do outro para trazer, mas para justamente compartilhar com mais pessoas. Mas particularmente também, ainda que não saibamos precisar quando nos conhecemos, como a gente sabe, mas quando nos conhecemos dentro do movimento da Seichonoye, antes de conhecê-la já tinha um olhar de admiração para a preletora Yara, no seguinte sentido da precisão da fala, da oratória, mas principalmente da riqueza do conhecimento da doutrina da Seichonoye. Da prática a gente está vivenciando e experienciando junto dentro do programa. Mas esse conhecimento tão aprofundado que ela possui e a forma fácil de comunicar o ensinamento da Seichonoye me fez também em todos esses programas me cuidar também para eu não passar vergonha. Tô brincando. Para atender e corresponder à altura a nossa conversa dentro do podcast. Então isso me estimulou bastante a estudar bastante, né? Também. E isso, ou seja, resumindo, a preletora Yara me trouxe bastante inspiração para se aprofundar mais ainda nos estudos da Seichonoye. A gente não falou de uma coisa que é muito importante. É o nosso momento humor. Sabe? É o nosso momento piadinha quinta série, sabe? Todo mundo gosta. Então, é porque, na verdade, essa leveza que o preletor Milton tem de enxergar as coisas, e que às vezes são realmente situações que podem ser dramáticas e de sofrimento para algumas pessoas, e trazer essa reflexão, tirando esse peso da pessoa, e depois falar, calma, que tá tudo bem, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, quando a coisa tá tranquila,
a gente brincar ainda e rir e trazer alegria, isso é muito gostoso. É muito gostoso. E aí vira também o radar de piadinha quinta série, sabe? A gente fica pesquisando as formiguinhas e como é que as coisas Os funcionam. memes. Os memes, Nesse exato. caso é covardia, porque como ela disse, né, os nossos filhos têm idades diferentes. Sim. E em casa é o celeiro de quinta série. Porque o pessoal tá nessa faixa tudo na etária, então. É isso. É sobre isso É a sobre vida. isso Eu e já tá tenho tudo uma experiência bem. casamento, filho morando sozinho, filho já se formando, filho já formado, é isso. Mas é bacana essa troca, né? Até pela experiência que cada um tem e pela questão, né? Pai de meninos e mãe de meninas, né? Essas peculiaridades de cada universo, vamos dizer assim, né? E aí, dentro dessa sinergia de vocês que a gente também comentou um pouco antes, tava tudo beleza, alguns programas, de repente o pessoal resolveu falar, vamos chamar uns convidados. Como que foi também receber essa... Agora vai ter alguns convidados em alguns programas. Falou, e agora? Como é que vai ser? Colocar outra pessoa? O que a gente faz? Como é que a gente divide esse tempo entre todo mundo? A preocupação, assim, o cuidado, melhor do que preocupação, o cuidado de levar para os amigos que acompanham o podcast Vivências o melhor do convidado sempre foi, assim, norte nas nossas pautas, né? Então, pensar quem virá, como é que essa pessoa, por que escolheram essa pessoa para esse assunto e como essa pessoa vai poder contribuir. E a gente, na verdade, assumiu um papel de costurar as coisas, sabe? Então, organizar para que a conversa flua, mas a partir do olhar daquela pessoa. As vivências da gente a gente pode compartilhar também em outros momentos, mas a vivência daquele convidado, ela é única, ele não vai estar aqui todos os episódios, então a gente precisa aproveitar essas vivências com profundidade, né? Então a gente sempre pensa nesse viés. Em cada um dos convidados a gente pensou, a gente já teve até 2 convidados, né? E aí pensar em como é que vai lidar com tudo isso, até no tempo de programa, Sim. isso também impacta, né, Milton? Impacta bastante. O fato de ter convidados já estava previsto, né? Foi nos autorizado que a gente faria os primeiros e depois a gente abriria para os convidados. Mas esse cuidado, esse zelo com o convidado, realmente que a Yara destacou, ele é importante. Até mesmo quando a gente participou de vários seminários, muitos dos convidados a gente viu várias e várias preleções, né? Dentre as preleções a gente lembra, tal convidado já fez esse relato na academia, etc e tal. Como é um ambiente mais fechado, etc, a gente tem até o cuidado. Será que o senhor gostaria, a senhora gostaria de compartilhar esse relato, por isso. Então também esse cuidado a gente tem, até mesmo nos nossos relatos, né? Quando a gente está lá na reunião de pauta, às vezes vem naturalmente um relato, É uma vivência. é uma vivência, né? E aí a gente pergunta um pro outro, você se sente confortável de compartilhar isso, né? E ou até dá um toque. Se você não se sentir confortável, faz nesse tom, faz nessa linha de raciocínio, né? E a gente se cuida também um do outro nessas reuniões de pauta. legal. Não, e é verdade, porque assim, às vezes a gente ilustra com situações pessoais, tá? Mas às vezes a gente já sinaliza, ó, essa aqui eu não falaria no podcast, mas é só para você entender como eu estou pensando Isso. agora. Então, denota a proximidade que a gente tem, o estreitamento de relação que a gente construiu ao ponto de revelar situações familiares, já aconteceu, pessoais, né? E entender. E esse aqui é só para eu entender o pensamento, a linha de raciocínio, e para a gente poder construir algo muito rico para as pessoas que acompanham o podcast Vivências. Então, mas você falou, o senhor gostaria, o senhor gostaria. Nosso cuidado é chamar o povo de senhor e senhora, porque a gente Vai conhece tudo o você. pessoal, muitos dos nossos convidados aqui são amigos de longa data. De longa data. A gente teve o episódio do preletor Eurico Fleury, que foi a pessoa que levou a carta de agradecimento para o meu pai, do momento da reconciliação. Como é que ele não vai me chamar de sobrinha? Ele me chama de sobrinha o tempo todo. E aí, sobrinha?
né? E eu chamo ele de tio. Então, como é que eu vou aqui no episódio e aí, tio? Não dá, né? A gente tem que ter esse cuidado também, não tem, Milton? É verdade. E os convidados vice-versa, né? O pessoal dentro da comunidade Seitianoye sabe que me chamam de Miltinho, né? Eu não me incomodo com isso, é tranquilo. E escapa. Pode ter escapado em vários podcasts aí, sem problema nenhum. Eu devo Mas ter falado várias vezes. sem problema nenhum. O pessoal já até oficializou, mandou até comunicados formais, eu recebo. Preletor Miltinho Hitoshi Suda. Então tá tranquilo. Ai, tá tudo Tá certo. tudo certo. E até partindo disso que vocês falaram, dessa troca entre vocês, até de questões que não vêm a público, né? Teve algum dos temas até o momento que foi muito desafiador, que vocês olharam e falaram, eita, esse aqui, beleza, a gente vai falar, mas talvez toque num lugar ali que é um lugar, que é um lugar. Teve algum que foi mais desafiador, algum tema? Ó, o primeiro é sempre desafiador por ser o primeiro e também por tocar num assunto num momento e que a gente sabia que teria que mexer em situações, né? A gente está falando de trazer situações de perdas familiares e tudo mais, da dor, da saudade. Acho que tem esse ponto. Assuntos mais delicados que envolvem questões políticas e filosóficas, como o episódio do extremismo, foi um episódio muito delicado no momento de fazer a pauta, porque até no episódio a gente trouxe aqui a fala, porque eu tinha vivências pessoais da minha filha no momento em que ela aderia à filosofia anarquista. E aquilo gerou uma confusão na minha mente. E aí, junto com o nosso orientador, que no caso era o preletor Marcos Rogério, que na ocasião tinha me ajudado também a pensar no assunto, né? Ele nem lembrava, mas ele tinha ajudado. Trouxe para a gente um dedo, né? Quando a gente vai colocar questões muito pessoais, como questões de educação do filho, claro que a gente tem o norte. Só existe Deus e a imagem verdadeira, educação do amor, educação do elogio, pedagogia da educação da vida. Mas cada um aplica na sua família. Então a gente não pode ser impositivo, né? São coisas que eu me lembro. E questões pessoais como relacionamento, casamento, divórcio, que são muito da vivência minha, particular do Milton ou do convidado, essas dão um pouquinho de trabalho. Como é que a pessoa vai encarar você falar a respeito da situação de divórcio, por exemplo, com a tranquilidade de que só existe Deus e a imagem verdadeira e que existe o amor. Entende? Esses que eu me lembre esses foram pautinhas que foram bem delicadinhas, assim. É uma pauta sensível, foi o podcast que nós falamos sobre quando se pensa em desistir, né? Com o preletor Roberto também. Ah, verdade. Eu lembro que nós fizemos um exercício mais próximo, mais empático possível para a pessoa que estava pensando realmente em desistir naquele momento, né? Eu lembro que a gente até falou, vamos começar assim, assim, assim. Verdade. Foi bastante... Todos são cuidadosos, né? Mas esse a gente pensou como... Esse foi, acho que talvez, pode ter sido, acho que bem lembrado, super a reunião bem de lembrado. pauta mais comprida, né? Porque a gente estava falando em desistir e não é o desistir de ir ao cinema agora, tá? Sim. Sabe? A gente estava falando e a gente falou disso. Sim. Porque quando a gente está na reunião de pauta, pensando no que a gente vai levar, é a doutrina pura da Seitianoye. A gente não pode mascarar... E a gente precisa pensar em trazer para a pessoa que está ali sentada, escutando, naquela ocasião era escutando, né? Hoje está aqui nos assistindo. Levar aquele abraço acolhedor e falar, tá tudo bem, você está aqui, eu te amo, e eu e você somos uma só vida. E ela tem que ser capaz de, ao ouvir a nossa voz, sentir esse abraço. E se a pessoa está pensando em desistir e colocou o play... Naquele episódio, a gente tinha que ir com uma mão mais leve, realmente. E foi as pautas, pessoal, você não perguntou, a gente também não falou, né? Quanto tempo dura uma reunião de pauta, né? Já chegou a durar 2 horas e meia. Não. Já chegou a durar tempão, a gente
nem sabia direito que a gente... como é que... Hoje a gente consegue ir lá numa hora e pouco, né? Acho que a gente consegue fechar, mas é uma hora e pouco, não é? Não são 50 minutos nem meia hora, assim. Né? É estudar mesmo, abrir o livro, pensar e tal. Bem lembrado, esse episódio foi... Sim. Aliás, fica a dica. Fica a dica, Hashtag verdade. fica a dica. A gente tá na época de maratonar, pessoal que tá boa, agora, conhecendo o podcast por esse aqui, ó, maratona aí a primeira temporada. Verdade, tem muita coisa boa. Um dos que eu achei bastante bonito também foi aquele que teve como convidado o preletor Henrique, pai herói... Ai, como era? Era pai herói, pai humano, alguma coisa assim. E que é essa ideia de trazer uma desconstrução em cima daquilo que tinha dentro da figura, né, do pai e tal. E foi muito bacana, eu achei muito elegante também na parte, como tudo foi orquestrado e conduzido, porque foi muito delicado, assim, foi como se estivesse levemente descascando e tirando, desconstruindo, e ele trazendo muitas vivências dele também. Então foi um episódio que me marcou, porque aí entra nessa questão do objetivo também pelo qual o Vivências foi criado, né? Mesmo sendo um assunto que é sempre falado, principalmente dentro do universo da Seichonoye, né? Sobre gratidão aos pais, trazer um outro olhar, sem sair do olhar da Seichonoye, né? Então eu achei muito sensacional, foi um dos podcasts que minha vivência com vivência, que eu mais gostei, assim, por conta disso, né? A gente se emociona com cada episódio e é interessante perceber, nós já conversamos até sobre isso, que quando a gente tem convidados, cada convidado tem a sua peculiaridade. Há convidados que gostam de compartilhar as suas vivências, é o caso do pletor Henrique Kubo, que naquele episódio não mediu esforços em trazer vivências de amigos, vivências dele mesmo, da família, até como a gente também conhece essa proximidade que a gente tem, até, por exemplo, minhas filhas, amigas dos filhos do pletor Henrique Kubo, a gente já conhecia ali a dinâmica, eles não hesitam em expor, assim, se despir e se aproximar das pessoas. Há pessoas que se aproximam pela palavra da verdade, e é da característica dessa pessoa. Então, esse episódio do pletor Roberto tem um momento lá no final que a gente já está acabando, e aí ele faz antes de acabar, quero falar aqui e aí ele vai fazer uma menção a respeito da gratidão aos antepassados, da gratidão, e ele envolve a gente com a palavra do perfil daquele convidado. Estou nominando aqui esses dois que foram mencionados aqui nos exemplos anteriores. Mas é muito interessante a gente pensar que quem está acompanhando a gente agora nesse episódio de celebrar, né, o Vivências, que na nossa vida é assim. Na nossa vida é assim. Às vezes a gente quer expor tudo. E às vezes a gente quer só acolher com a palavra, sem falar muita coisa, sabe? É só, pá, chegou e acolheu, né? É isso. É isso. Bom, a gente sabe, apesar de toda essa surpresa, né, de hoje, a gente sabe que vocês tinham montado uma pauta para o programa de hoje. E assim, em linhas gerais, vocês colocaram mais ou menos, né, sobre o que seria ali na introdução. Mas conta aqui pra gente o que vocês iam falar nesse programa de aniversário. Vocês falaram que iam contar uns bastidores. A gente ia estudar sobre a imagem verdadeira da vida, ia falar um breve resumo dos 40 volumes da verdade da vida, mais de bônus a verdade, mas a gente foi interrompido. Coisa então, simples, Exato, ia ser algo bem simples. Ia ser uma coisa básica, entendeu? Básica, pra celebrar mesmo. Pra celebrar, coisa pouca, coisa básica. Não, mas na verdade quando a gente quer celebrar, a gente quer agradecer, né? Eu acredito que celebração é gratidão, então acho que a gente queria rememorar, é como ver álbum de fotos. Eu não sei, vocês gostam de ver fotos? Você gosta de ver fotos? Eu gosto, eu adoro. O Milton também, eu acho que gosta de ver fotos, né? E eu acho que quando a gente vê a foto, tem o sentimento que aquele momento te trouxe. Então a gente pensou em trazer algumas fotos, né, de momentos do Vivências, para a gente relembrar aquela emoção
e poder retribuir agradecendo, sabe, por cada oportunidade que a gente teve de estudar o ensinamento da Seiichi Noye e colocá-lo em prática. Então, acho que foi um pouco disso que a gente pensou, né? Foi. E na nossa entrevistadora aqui, né, que pegou de surpresa, eu acho que não sei se ela teve acesso a essa pauta aqui, porque ela praticamente matou a pauta aqui também. Né? Tá na sinergia, Yara. Acho que já pode vir para os próximos. Não vem com graça. Saque. Eu acho que o que faltou é a gente falar ou agradecer mesmo é a equipe mais técnica, sabe? O pessoal, porque assim, a gente está aqui, ou mesmo quando a gente fazia de casa, a gente grava, mas alguém tem que ter a sensibilidade de fazer todo um tratamento técnico para ficar um podcast bacana para o amigo que está em casa poder ser abraçado pelas palavras da verdade, né? E tem muito detalhe, né, que às vezes a gente não sabe, mas é uma trilhazinha que coloca de acordo com determinado tema, é uma vinheta, no caso agora, né, que tá no YouTube. Falando nisso de YouTube, como foi essa mudança? Mudança não, né, esse acrescentar, né, agora além do áudio, tá ali também em vídeo, deu mais uma atençãozinha, porque agora tá na frente das câmeras. Mas poder compartilhar vivências do Vivências, trazendo um viés de reflexão da prática do ensinamento, começa tudo no plano mental e o importante é colocar em prática, em execução. Foi decidido colocar em prática. E dentro desse colocar em prática, conforme disse a Yara, nós fomos realizando diversas melhorias, com a colaboração de todos, de uma equipe toda, né? E quando a gente fala, olha só onde chegamos, né? É uma TV com a vinheta, é um microfone mais próximo dos podcasts que a gente vê por aí, né? É o trazer à mesa, é o olhar do colaborador que está aqui no estúdio, que fala, ó, essa captação aqui nessa câmera vai ficar melhor, nessa outra vai ficar melhor. E olha, ele tá jogando do jeito que eu faço da câmera aqui pra cá. Olha como as pessoas são tá boas, tudo, né? São comprometidas e eficientes no trabalho, né? Então, isso me dá inspiração também, que vamos dar o primeiro passo. Importante dar o primeiro passo. E a gente vai se aperfeiçoando nesse progredir infinito, né? Então, acho que isso que remete a essa reflexão de como foi se transformando. E como foi se transformando, também houve tempo de planejamento. Não sei se eu vou revelar uma coisa aqui. Pode revelar. A gente começou a gravar os programas não desde o último que foi veiculado no ar. A gente tem gravado uns 5, 6 para trás, onde nós fomos testando, né? Gravamos numa mesa redonda, gravamos numa mesa assim, na cadeira assim, até chegar a esse aqui. E esse aqui ainda não é o final, né? Porque, entrou aqui a televisãozinha com a vinheta, né? Então esse aprimoramento foi constante. Então, o passo de ir para o vídeo, a gente já estava meio se preparando para isso, mesmo porque também os outros podcasts têm ido também para o vídeo. Na mídia a gente tem visto isso acontecer com bastante frequência e é natural a gente pensar, será que a gente vai fazer? Funciona para a Seiichi Noye? Para a família Seiichi Noye funciona essa questão do vídeo? Porque o podcast, para algumas faixas etárias, talvez não seja a mídia mais fácil, e para outras entendeu? Então, como que a gente quer atender todo mundo, né? Acho que isso a gente pensava mesmo. E a gente recebeu o feedback de pessoas, né? Nas redes sociais, porque a gente coloca a postagem nas redes sociais, e o pessoal falando assim, onde eu assisto? por conta de não identificar todas as... Hoje tem muita coisa, né? Tem muito tocador de podcast hoje. Tocador de podcast, tem rede social para isso, tem rede social para quem toma água, para quem, né, escreve com a caneta assim, para quem gosta de foto, para quem gosta de desenho, enfim, tem rede social para tudo. E claro, quando lançam um podcast, tem as pessoas que não conheciam, né, tiveram a oportunidade aí de agora também ouvir o podcast, né, e assistir também agora o podcast. A gente lançou no final do ano, né, mesmo em áudio só,
no YouTube, para as pessoas já terem conhecimento do podcast. Então, também, todo esse aprimoramento, né, esse espírito de aprimoramento, ele permeou toda a equipe aqui, desde da edição, desde quem cria, desde quem pensa. E isso é fascinante, né? Porque é o que a Seite no nos ensina, esse aprimorar constantemente, né? Verdade. E sabe que é engraçado? Eu tava falando sobre essa questão, né? Tem pessoas, dependendo, né, que não sabe direito, então, o que é um podcast ou como faz pra ouvir, né? Então, meus pais não sabiam que era um podcast. E aí, eu acho que por ver as divulgações nas redes sociais, e aí, eles vieram perguntar, o que é podcast? Como faz pra escutar e tal? E agora, meus pais, eles são, tipo, vivências assíduas, assim. Amamos vivências. E aí, eles param, um chama o outro, e aí eles sentam lá e vão ouvir, ficam ouvindo. Divide o foninho. E eles são eles adoram vivências. Então, é bacana também ver o quanto gerou esse interesse, né, nas pessoas de ir atrás do que como é que eu faço, e a partir do momento que conheceu, permanecer, né, isso tem muito a ver, claro, com vocês que estão corando vivências com essa sinergia, com todo o cuidado e carinho com que vocês preparam, né, fazer uma reunião de pauta é algo complexo, parece que não, mas é algo complexo, e montar, né, alinhar o direcionamento de um programa não é tão simples quanto possa parecer, né? E aí vocês comentaram que seriam algumas fotos, vamos dizer assim, né? No dia de hoje que vocês iam falar. E eu queria que cada um, então, falasse de uma das fotos que vocês tinham pensado para esse programa de hoje. E aí? A gente até trouxe aqui algumas delas, né? Eu confesso que esse que eu citei, que eu relembrei com o preletor Roberto, né? Essa é a fotografia do podcast que me emocionei bastante, assim, talvez acho que seja um podcast que eu escutei bastante também. Mas enfim, foi um podcast bem especial, assim, impactante nessa fotografia da temporada. Foi o episódio de setembro, né? Episódio de setembro, isso. O que fazer quando se pensa em desistir. Isso. Fica a dica também. Eu ainda, a fotografia bem sensível, bem do coração, assim, foi a oportunidade que eu tive de agradecer ao preletor Eurico. Para mim foi bem emocionante mesmo, porque assim, eu nunca tinha, nossa, a gente é amigo há tanto tempo, e às vezes a gente tem resoluções na vida da gente, por ações simples, com colaboradores, né, amigos que dão uma palavra, fazem alguma coisa, e a gente deixa passar, sabe? E eu poder agradecer o preletor Milton, o preletor Eurico Fleury, por ele ter levado a cartinha para o meu pai, e eu lembrei isso na reunião de pauta, né? Eu nunca tinha pensado em falar, cara, você resolveu a minha vida. Resolveu a minha vida e eu nunca falei muito obrigado. Eu levei 26 anos para resolver a vida e levei mais não foi 26, não façam conta, amiguinhos que nos acompanham, mas levei mais um tempo para poder agradecer. Então, pessoalmente, quando a gente agradece, pode retribuir, acolher com amor, o coração fica realmente aconchegado, assim, né? Então, para mim, foi esse. Ah, que legal. E a gente também recebe, né, através do e-mail, alguns contatos de algumas pessoas que agradecem, a gente até encaminha para vocês, né, o pessoal lá da produção. E aí, no final do ano, né, um determinado player, ele solta ali podcasts que as pessoas mais ouviram e tal. E muitas pessoas compartilharam nas redes sociais que o Vivências foi o podcast mais ouvido delas e fizeram alguns comentários. Como que vocês receberam isso, assim? De ver que o que vocês realizam aqui foi o que mais passou pela vida das pessoas em um ano. Vocês pararam para pensar nisso? Naquele momento a gente até comentou sobre o assunto, porque assim, ó, a primeira vez que a Seite Noye me chamou para fazer alguma coisa em vídeo, eu nem fiz na ocasião, porque foi quando meu pai partiu para o mundo espiritual. Eu tinha a gravação numa quarta, meu pai partiu para o mundo espiritual na quinta anterior. Então eu cancelei e só voltei a fazer qualquer coisa em vídeo para a Seite Noye um ano depois, até porque eu perguntei, será que vai acontecer? Por quê? Porque meu pai que tinha escolhido o tema,
Meu pai era mantenedor do programa, ainda está no nome dele, por pedido da minha mãe, de ser mantenedor das mídias da Seitonoye e tal. Então, todas as vezes que eu e Yara Colombo tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa para transmitir o ensinamento da Seitonoye, eu faço em gratidão à vida que eu tenho, que eu herdei dos meus pais. Minha mãe também é preletora da Seitonoye e começou a ouvir o podcast agora que ele veio no final do ano no YouTube. Aí ela aprendeu e agora está entrando nessa jornada de maratonar para ouvir os episódios, né? Então, assim, quando a gente ouve uma pessoa que ela fala ou sabe que uma pessoa teve a vida mudada o podcast é uma ferramenta, é um canal através do qual, e se a gente pode estar tocando esse instrumento afinado e levar essa música bonita para o coração das pessoas, eu realmente me sinto grata e com mais vontade de fazer coisas melhores, né? Então, eu me sinto dessa forma. Também pode resumir que é isso, né? A gente fica feliz demais das pessoas terem oportunidade de ter contato com o ensinamento da Seitonoye e que através dessas atividades possam refletir, pensar conosco, compartilhar as vivências, né? E isso dá-nos um sentimento de missão cumprida, né? E um sentimento de gratidão muito grande também. A gente ficou feliz. Que bom. O povo gosta de deixar a gente feliz, né? Compartilhar assim, olha, eu coloquei em prática isso aí que vocês falaram e deu certo, mudou mesmo, né? É muito legal. Uhum. É bacana como eles criam esse vínculo mesmo, né? Nos e-mails, às vezes, a pessoa conta alguma coisa da vida dela e depois conta que deu tudo certo e agradece. Então, é uma sensação realmente muito boa, né? E tem tudo a ver com essa questão de um trabalho colaborativo, que colocar qualquer peça audiovisual faz com que exista, né, esse trabalho colaborativo, desde a ideia até passando por todo o processo até que chegue ao produto final, né? Então, é gratificante para todo mundo que está envolvido no processo. E aí, enfim, nosso papo tá muito bom, tá muito legal, mas a gente quer saber o quanto vocês conhecem e sabem do Vivências. Então, por isso, a gente vai ter um quiz! Quiz Vivências! É pra celebrar, né, gente? Então, ó, tem aqui uma lousinha pra cada um. Essa é a hora em que a gente vira meme, senhores. Uma caneta pra cada um. Essa é a hora. Não pode colar. E aí, aqui tem um apagador. Tá bom. Então, eu vou pedir aqui pro pessoal da produção colocar aqui na tela o nosso quiz. Olha a produção. Tá vendo como evolui esse programa? Cada programa. Olha lá. Vamos ver que tá bonito. Então vamos lá para o quiz especial, um ano de vivências. Vamos lá, olha que gracinha. Tem bolo, Yara. Tem bolinho, Adoro tem a fotinho de vocês. Então, sempre quis falar isso, gente. Primeira pergunta na tela. Em que dia foi ao ar o primeiro podcast Vivências? Opção A, 15/4/2021. Opção B, 16/4/2021. Ou opção C, 18/4/2021. 10 segundos para responder. Só por A, B ou C, vai. Sei lá, senhor. Milton já respondeu. Vamos... Vamos lá, mostrem as respostas para nós. Ali, os dois responderam. Letra B. Olha a sintonia. 16/4/2021. Vamos ver se a resposta está certa. Tão pertinho. Sim, resposta correta. 16 de abril de 2021 foi ao ar o primeiro podcast Vivências, com o tema que a gente já comentou aqui, como recomeçar a vida após ter perdido alguém pela Covid-19. Então, segunda pergunta agora, vamos lá. Quem foi o primeiro preletor convidado do Vivências? Esse não tem opções, vocês vão ter que lembrar aí e escrever o nome do preletor. Pode ser só o primeiro nome. Quem foi o primeiro preletor convidado do Vivências? Esse eu vou dar uns 20 segundos, vai. Caraca.
Quem foi o primeiro preletor Não convidado? sei quem foi o primeiro preletor. Ele foi bastante citado aqui, ó. Tô sendo bem legal. Gente. Essa caneta ela tá falhando. Ah, é? Quer que pede pra Não, trocar? mas eu Tá vou. bem. Se dá pra ler na tela. Eu vou. Ó, eita, cada um respondeu um. Eu Então, vou de Miltinho, Marcos. o preletor Milton respondeu Marcos e a preletora Yara respondeu Cubo, preletor Henrique Cubo. Vamos ver a resposta se alguém está certo. Preletor Roberto Quito Fujiwara. Ai, senhor. Foi o primeiro convidado. Tem até ali, ó, um print do Stories, convidado secreto. Olha só. Com um tema que foi bastante citado aqui, né? Uma das fotografias escolhidas desse um ano de vivências. O podcast episódio 5, o que fazer quando se pensa em desistir. Verdade, se eu tivesse lembrado. Olha! Opa, essa é a Isa. Ai, peraí. Senhor. Gente, a produção tá maravilhosa. Obrigada, produção. A produção tá em peso aqui. A produção tá maravilhosa. Bom, seguindo então. Próxima pergunta. Qual foi o tema do mês de novembro de 2021? Também não vai ter opção, tem que lembrar. Também vou dar uma tá dica bem. porque eu sou legal. Foi citado aqui também hoje. Eu acho que foi o do Marcos, será que não foi? Novembro. Novembro? Gente, senhor, agora eu vou ter que fazer um... Eu vou contigo também. Olha, tá fraquinho, mas eu posso ler o que eu escrevi aqui, tá? Tá, vamos ver a resposta. Eu escrevi aqui extremismo. Eu também. Então, Extremismo. os dois responderam extremismo. Vamos ver a resposta correta da pergunta número 3. Sim! A gente erra junto, a gente acerta junto. Exato. É muita sinergia, realmente. Então, foi o episódio número 7, Como Lidar com o Extremismo, que teve como convidado o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. E ali, no print, né, tem um print aqui do Stories que foi gravado, dá para ver essa questão que foi comentada anteriormente e que foram feitos testes, né, de como seria quando a gente passasse também a estar em vídeo, e a gravação foi numa mesa redonda. E é curioso que hoje a gente está numa mesa retangular, de um tamanho maior. Ao fundo tem o logo da Seichonoye, né, do Movimento Internacional de Paz pela Fé, e hoje ao fundo é um monitor que passa aí agora tá mostrando o quiz, mas que passa a vinheta do programa, a vinheta que vai ao ar no YouTube. Então realmente a gente vai dia a dia evoluindo. Muito bom, né? Ver isso bom, também, muito acompanhar. Quarta pergunta, então, na tela. Qual o tema correto do episódio de janeiro de 2022? Opção A, novo ano, novas vivências. Opção B, ano novo, vivências novas. Ou opção C, novas vivências para o ano novo? A, B ou C? Senhor. Os dois responderam letra A, que é a opção novo ano, novas vivências. Vamos ver se está correto. Resposta é isso mesmo. Ô, senhor. Novo ano, novas Acertando vivências. juntos. Episódio 9. Com a mesa Olha redonda. que bonitinho. Com a Foi com a mesa mesa redonda. redonda, como a gente comentou Já há tinha pouco. microfoninho, ó. Já tinha. Nesse não teve convidado, esse que foi de janeiro. A gente falou dos planos. Os planos. Muito Bem legal legal. esse episódio, hein, gente? Muito bom mesmo. Começa o ano com ânimo. Exato. E agora, então, vamos para a última pergunta. Quantos preletores convidados o Vivências recebeu até o episódio 12, de abril de 2022? Letra A, 5. Letra B, 6. Letra C, 7. Como eu tenho sido muito legal, tem uma pegadinha aí. Enquanto eles pensam na resposta, vocês perceberam aqui pelo quiz que o primeiro Vivências foi em Ah, eu abril vou de descer. 2021.
né? E a gente está exibindo, né, colocando ao ar o programa agora em maio de 2022. Isso porque, como a gente comentou, né, o Vivências surge com o objetivo de tratar assuntos que estão em voga na sociedade, e aí com o cenário mundial foi inevitável que a gente pensasse em adiar, né, postergar para esse mês de maio essa celebração do Vivências de um ano e trazer um tema, né, que estava ali antes, que está mais em voga no momento, para que a gente pudesse aprofundar o olhar da Seichonoye. Tá bem? Fiquem ligadinhos sempre com a gente. Então a gente está sempre antenado. E aí eu já percebi aqui no meu olhar, aqui, ó, que eles apagaram, comentaram, colaram, e vamos ver qual a resposta. Então, tô tentando escrever. Ai, a caneta falhou. A caneta falhou. A gente caneta. vai numa diferente aqui. Tá, então eu vai. vou de 6, então eu vou na alternativa B. Eu Tá. vou de C, 7. Então, para a Eleitoreara foi de alternativa B, 6 convidados até o episódio 12. E para o eleitor Milton foi, então, na resposta C, 7 para eleitores convidados até abril de 2022. Vamos ver a resposta certa. 6! Yara acertou. Por quê? Que aí eu falei, teve uma pegadinha, porque a gente teve um convidado que veio 2 vezes, né? No episódio 7 e no episódio 12. E aí Então que eu foi caí a na pegadinha. Então aí pra gente relembrar, né, os nossos convidados, então no episódio 5, que foi o primeiro, com o preletor Roberto Okito, O que fazer quando se pensa em desistir. Episódio 6, com o preletor Henrique Cubo, Pai Herói, Pai Humano. Episódio 7, com o preletor Marcos Rogério, Como lidar com o extremismo. Episódio 8, Reconciliação e Harmonia Familiar, com os preletores Marisa Batista e Eurico Fleury. E episódio 11, O Propósito da Mulher, com a preletora Viviane Rara. E ainda não tem a arte ali, mas tem o episódio 12, com o preletor Marcos Rogério novamente. Eu não me lembro o tema desse. Sobre a paz. A paz. A paz Muito mundial. Mais bom. do que a paz mundial é um episódio... Bala. Muito bom. Ouçam, vejam. Então, fazendo as contas aqui, você ganhou. Nessa última questão. Muito palpite bom, certeiro Yara. Você aqui. ganhou preletor Yara. Preletor Yara acertou uma questão a mais do que o preletor Milton. Olha aí, pegadinha. Pegadinha. Caiu na pegadinha. Caiu na pegadinha. É sobre isso, mas tá tudo bem, como dizem por aí. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso quiz. Vocês realmente sabem muito sobre vivências. E é bacana também, a gente percebeu aqui, né, pra quem tá em vídeo, mas pra quem tá nos ouvindo, que foi aparecendo as artes do programa e essa questão das cores, né, que a paleta de cores do Vivências, eu acho ela muito bonita, porque ela tem esses tons que ao mesmo tempo são vivos, né, que traz essa coisa de uma alegria, de uma coisa boa, né, e não são, e são harmônicos, né, e a gente também vê essas nuances pelos temas, né. Então tudo isso também é pensado, gente, quando a gente faz uma peça audiovisual, todos os detalhes são pensados, como as letras vão estar ali, se vai ter sombra, se não vai ter sombra, que fonte, muitos detalhes. E para finalizar uma celebração de aniversário, nada melhor do que um bolo e parabéns! Parabéns pra você. Nesta data. Ah, que legal! Muitos anos de vida. Aê! Vida longa ao Vivências, vida longa aos nossos âncoras, que com tanto carinho aceitaram esse convite e nos abraçam todos os meses. E aí, não tá no quadro, vou pedir pra entrar no quadro, vai. A produção, o pessoal da produção tá aqui.
Aline, Minoro, Isa, a Érica vai aparecer mais um pouquinho, Érica. A Érica, e tem também o Alexandre, que não está aqui presente, que também faz parte dessa equipe. É onipresente. Ele é onipresente. Muito obrigada a você que nos acompanha há 1 ano por áudio e agora também por vídeo. É uma alegria poder todos os meses pensar em cada detalhe para fazer o Vivências acontecer e chegar até você. É uma alegria para nós. Muito obrigada também ao Gabinete de Marketing e Comunicação da Seite Unido Brasil por essa oportunidade que a gente tem de vivenciar o Vivências. Muito obrigada e até o próximo episódio, então. Obrigada a todos, muito obrigada, preletores, Yara Colombo, Milton Suga, produção querida, e eu sou muito suspeita para falar, e também quem tá ali nos bastidores, que é o Álvaro, que fica aqui no estúdio, que faz esses cortes aí da câmera para quem assiste a gente. Muito obrigada, então, até o próximo episódio do Vivências. Muito obrigada. O poder que uma oração tem de transformar vidas é enorme. Mas não é nenhum milagre. Ela faz manifestar aquilo que já é natural para nós, filhos de Deus. Mas por que às vezes ela parece não surtir efeito? Nossa postura mental, nosso sentimento ao fecharmos os olhos, nossa compreensão sobre o significado da oração. É importante para que possamos nós mesmos fazer nossas orações se concretizarem. Chegou o livro A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, de autoria do preletor Heitor Miyazaki. Vamos entender como orar corretamente e realizar nossos desejos sinceros. Adquira o livro em nossa livraria virtual pelo site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp 11 50 74 41 80. Uma ótima leitura, muito obrigado!